Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com vocês? E professores e também todos que nos acompanham, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Silene Félix e hoje o tema, na verdade, o título da aula é Ler e Entender. E para facilitar aí, que nós estamos numa semana de retomada e na aula passada falamos um pouquinho sobre a questão diálogo temático, hoje dando procedimentos aí, falando nesse contexto de diálogo temático, nós temos aí o professor moderador, o professor Ed Joel. Professor, tudo bem? Tudo bem, eu também quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias. Já tem muita gente interagindo, a gente viu aqui a professora Regilane lá do Neidi de Campos Melges, a gente tem aqui o professor Ronaldo, a professora Janaína, a gente tem aqui o Henrique, a Milena, o Vitor Hugo, a professora Vanessa, o pessoal está chegando aqui. Bom dia para todo mundo e vamos ver o tema dessa aula aí, ó. Hoje então a gente vai falar sobre progressão temática. E o objetivo da aula é retomar alguns elementos que marcam os efeitos de sentido em um texto. É isso aí, professora? Exato, professora Ed Joel. Então, assim, quais são os elementos que marcam o sentido em um texto? Nós falamos bastante sobre coerência, coesão, e hoje nós vamos pensar nessa questão, progressão temática. O que seria progressão? Pelo próprio nome já diz, que dá sentido, que vai articulando, e com o objetivo que o texto não se repita, tá? E que as palavras ali, você tem a opção de mudar a palavra ou a ideia e acrescentar sempre mais, o texto ficar ali de uma forma que todos entendam, quando nós falamos um texto muito interessante. Então, vamos lá com uma interação. Para começar, vamos saber o seguinte: você ou seus familiares têm o hábito de ler rótulos dos produtos que consomem? Será que os alunos leem os rótulos, os professores e os pais aí? Então, esse é o momento da interação, eu quero saber. Então, vou dar um minuto, eu quero saber se vocês costumam ler os rótulos e quais tipos de produtos que vocês consomem e se leem os rótulos ou o que chama mais atenção nesse rótulo. Então, um minuto. É isso aí, ó, muitas interações aqui, viu? Um bom dia lá para o pessoal da escola Professor João Gonçalves de Barbosa, a professora Márcia que está aqui presente. O Vitor falou que só lê o nome, é alguma coisa, né? O Henrique colocou assim, minha mãe lê. Muito bem, então, ó, o pessoal de Cananéia lá da escola Professor José Fábio Alves, muito bem, os alunos estão antenados aí. O Lucas falou que não muito. Ler o rótulo é importante e a data de validade também, professora Kátia. Muito importante a leitura dos rótulos, principalmente alimentos industrializados, professora Janaína. Nós lemos apenas a validade do produto, disse o Guilherme lá da professora Isabel. É isso aí, o pessoal não está lendo muito não, hein? Pelo menos a data de validade, eles comentaram que sim, isso é importante, já é algo, tá, gente? Então, dentro do contexto aí da progressão temática, então, só recordando, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a questão de saúde e não é que nós queremos taxar alguma coisa, nada desse tipo, somente para dar continuidade aos textos e aos vários tipos de texto. Então, nós vimos um cartaz e depois um texto argumentativo. E na sequência, nós temos agora a leitura de um texto para dar progressão a essa temática. Então, vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção na leitura que eu vou fazer na tela. Se nós tivéssemos tempo, seria interessante que o aluno tivesse acesso, lesse o texto antes. Mas eu vou fazer a leitura e pontuando aqui alguns
pronomes ou alguns articuladores que ajudam na hora de entender um texto e vocês percebam que eles vão ajudar que o texto fica mais com sentido e não precisa ter a repetição de algumas palavras e termos. Então, vamos lá. Leitura e análise do texto abaixo. Rótulos. Não basta ler, é preciso entender. Com as mudanças nos hábitos alimentares da população e a busca cada vez maior por produtos de qualidade, adequados do ponto de vista nutricional, faz-se necessário um entendimento melhor sobre os rótulos desses produtos. Muitas pessoas olham para a embalagem e se questionam: e o que isso significa? É possível encontrar nos rótulos muitos termos desconhecidos, que ora passam despercebidos, ora não são compreendidos. Então, só um detalhe aí, esse ora aparece sem o H, que quer dizer em alguns momentos, lembra lá da ideia de alternância. Portanto, vale a pena se informar sobre o assunto e dispensar um tempo à leitura e interpretação dos termos que aparecem em rótulos. Afinal, são esses termos estranhos que estaremos ingerindo ao adquirirmos determinado produto. Os rótulos, em geral, orientam o consumidor sobre a quantidade e o teor nutricional dos constituintes, do alimento, favorecendo assim uma escolha apropriada. Observe como exemplo um rótulo de margarina vegetal. Então, na sequência, nós temos um rótulo, e para explicar um pouquinho sobre esse rótulo, é a parte do professor de ciências, lógico. Então, vamos lá, professor. É isso aí. Bom, então a gente está observando aí um rótulo, cujo título está aí, ó, Informações Nutricionais, porção de 10 gramas, ou seja, está entre parênteses aí, ó, 1 colher de sopa. Quer dizer que se você usar mais de 1 colher, já muda, e se você usar menos também. Então, nessa porção aí de 1 colher de sopa, você vai ter um valor energético aí que ele tem 2 unidades de medida, que é a quilocaloria, quilo, vem de 1000, então quer dizer 1000 calorias, ou quilojoule, que são 2 medidas aí de energia. Nós aqui, o joule normalmente está mais ligado à força e tal, mas aqui a gente normalmente utiliza a quilocaloria. E depois a gente tem uma coluna que ela tem a porcentagem em valor diário. É o que significa aí o símbolozinho, esse símbolo e depois o VD. Ou seja, o valor que você deve utilizar todo dia, qual é a porcentagem quando a gente usa 1 colher dessa manteiga? 4% aí, se você usar 1 colher um dia inteiro, 4% de toda a energia que você deveria consumir já estará nessa colher. Tá? Bom, carboidrato não tem. O que é carboidrato? São os diferentes açúcares, tá? Proteínas também ele não oferece, A gente tem proteínas de origem vegetal e animal, mas aqui essa manteiga não oferece. Bom, gorduras totais, então a gente vai ter aí 8 gramas, olha só, de 10 gramas da manteiga, 8 gramas será só de gordura totais e equivale a 15% de tudo que você utiliza. Bom, se a gente vê aí a gordura saturada, que é aquela que é considerada a mais nociva, vamos colocar assim, mas a gente não deve eliminar ela da nossa alimentação, a gente deve diminuir, porque ela também contribui para o aumento do colesterol bom, mas em excesso ela vai aumentar o colesterol ruim, tá? Então a questão aí é a dosagem, Então diz que 9% aí essa manteiga já nos oferece. Bom, aí você tem depois gordura trans, que não tem aqui, gordura monoinsaturada e gorduras poliinsaturada, 2 gramas e 3,7 gramas respectivamente, e que esses 2 asteriscos aí representam, conforme a legenda, que é um valor diário que não foi ainda estabelecido, Bom, o colesterol ela não apresenta, fibra alimentar também não apresenta, a fibra normalmente é muito boa, para um bom funcionamento do intestino e tal. O sódio, gente, 60 miligramas, que equivale a 3% do valor diário. O sódio ele é sempre polêmico, mas o nosso sistema nervoso utiliza o sódio, então a gente não pode acabar com o sódio na nossa alimentação, a gente pode diminuir, acabar não, tá? Ele também é importante. O problema nosso é a quantidade, tá bom? Muito bem. E por último aí tem uma vitamininha, a vitamina A, que contribui para o funcionamento do organismo, tá bom? Muito obrigada. Agora a
última parte do texto e depois vamos falar mais sobre essa questão. Então, continuando aí. Coloca então na tela para fazermos a leitura. Os ingredientes normalmente aparecem em ordem decrescente, ou seja, o primeiro é o que está presente em maior quantidade. Então, no caso lá no texto, nós vimos que são as gorduras. Eles também mostram qual é a composição do produto. A tabela nutricional também contém informações como calorias, açúcares e gorduras. Os dados são apresentados para controle nutricional e devem ser lidos principalmente porque tem restrições alimentares, né? Como pessoas hipertensas, por exemplo, que precisam evitar o sódio. Então, analisando aquela tabela que apareceu, provavelmente, como vocês falaram aí, que não tem o costume, nós não temos o hábito de ler, porque são termos normalmente que fogem do nosso dia a dia. Até falamos que são termos científicos, técnicos, enfim. Mas dá para tentar entender, sim. E eu li algumas informações e com a legenda fica até mais fácil. Agora, eu quero e acredito que vocês terão o hábito aí de ler muito mais o que vocês estão consumindo, o que nós estamos consumindo, tá bom? Então, para vocês, então, continua aí, tem algumas informações e quem que produziu esse texto. Então, na tela, continuando o texto. Outra informação muito importante que deve estar presente nos rótulos ou em outro local da embalagem é o prazo de validade, que é o que vocês comentaram. Os produtos devem apresentar pelo menos o dia e o mês, quando o prazo de validade for inferior a 3 meses. O mês e o ano devem ser informados para produtos que tenham prazo de validade superior a 3 meses. Os produtos devem trazer também informações sobre a presença de glúten para facilitar a identificação às pessoas celíacos, né, que têm alergia, enfim, ao glúten. Como se vê, a leitura atenta das informações nutricionais dos produtos é fundamental para orientar as pessoas, né, a ter uma escolha, né, a ter vida mais saudáveis, né, e para evitarem risco à saúde. Esse texto, então, ele foi produzido, né, com a contribuição da nutricionista, no caso Tatiane Trevilaro de Brito, e foram acrescentadas algumas informações por questões pedagógicas. Então, nós temos um texto aí elaborado por uma nutricionista. E já falando sobre isso, já que nós estamos fazendo uma revisão, vimos que esse texto aí, ele agrega ao que nós já comentamos antes. Tem uma interação aí, agora é um quiz, né? Vocês vão colocar aí o que vocês acham. Eu vou só fazer uma breve explicação de ajuste, que talvez vocês tenham esquecido de alguns termos, mas tem a pergunta aí na tela para vocês. Então, nós lemos esse texto, falamos a questão que aparecem uns termos diferentes em relação a esse texto e as informações que nós temos nele. O que você diz sobre esse texto? Então, predominante, ou seja, que mais aparece ou que nós podemos deduzir sobre esse texto. Esse texto é um texto que tem a predominância injuntiva, né, injuntivos, e tem a função de prescrever algo. Lembrando que os textos injuntivos, ele tem aí uma função de passar informações, está no modo imperativo, que dita como deve fazer, ele orienta, mas ele não tem, vamos dizer assim, o leitor não tem a obrigação de seguir. Prescritivo, ele dita como uma regra, seria praticamente como vamos pensar assim, um termo de um concurso público, a Constituição, como deve ser um edital. Esse texto, ele tem mais característica científica e tem a situação de informar, ou ele é da esfera jornalística e só tem opção e a função opinativa. Então, vocês aí vão colocar qual a resposta que vocês acreditam ser adequada. Então, tem o quiz aí, acho que ele tem 1 minuto ou 30 segundos. 30 segundos. Então, na tela aí para vocês responderem, vamos ver se vocês conseguem entender aí qual é esse tipo de texto aí. Predominante.
Ó, então vamos lá as respostas. Ó, 59% dos alunos e das pessoas colocaram que tem como ideia divulgação científica. Ele passa uma informação e tem como ideia científica. Alguns já comentaram que é da esfera jornalística e tem opção opinativa, 15%. E em segundo ficou o texto injuntivo. Ele passa uma ordem discreta ali. Será que fala que tem que seguir daquela maneira? Então vamos lá. Na verdade, gente, se formos analisar o texto, ele aparece a parte prescritiva, sim, que dá ideia, solicita, e também ali tem a parte injuntiva, que você deve seguir. Então, no caso, nós temos a opção de seguir ou não aquelas informações, então dando ideias. Como tem termos e explicação científica, elaborada também por uma pessoa da área, no caso uma nutricionista, esse texto então ele passa pela situação ou como gênero de divulgação científica. E é interessante lembrar e pensarmos o seguinte, um texto de divulgação científica, ele não precisa ser exatamente todo técnico, com uma linguagem que nós não iríamos conseguir entender. Então, cada vez mais a ciência, os cientistas, eles procuram, né, deixar os textos com sua, vamos dizer assim, a sua origem, seu princípio, mas trazer a opção, né, e a acessibilidade, para podermos entender um pouquinho e sabermos mais sobre esse texto. Então, a resposta correta aí é a questão B, tá? É um texto de divulgação científica e passa informação, porque o público-alvo não é somente pessoas do jornal ou pessoas de revistas específicas. O público-alvo são todas as pessoas, né? Todos os consumidores, no caso, toda a população. Muito bem, então a maioria acertaram. Muito bem. Então vamos para a próxima parte. Então, aí na tela. Embora seja um texto de divulgação científica, tem partes que tentam convencer o leitor, né? Vamos lá. Para convencer o leitor sobre a importância de ler e interpretar os rótulos de produtos alimentícios, principalmente a tabela nutricional, o enunciador vale-se de alguns argumentos, sustentado no consenso em dados científicos. Isso é muito importante. Dados científicos. Volte ao texto e identifique esses argumentos ou alguns dos argumentos. Eu vou ver se eles conseguem voltar o texto, esqueci de falar, para vocês consigam aí colocar partes que têm argumentos, tudo bem? Então eu vou dar 1 minuto. Isso aí, professora. Muitas interações aqui. Deixa eu ver. Ó, a gente tem o Saulo Vinícius aqui. Os produtos devem pelo menos o dia e o mês... Ah, ele ainda voltou lá da professora Edna, né? A leitura atenta das informações nutricionais dos produtos é fundamental. O Henrique colocou assim. Deixa eu ver. A Nicole
colocou assim, contribuição de uma nutricionista. Muito bem. Você vai dizer se é isso aí. Bom, aí tem um pessoal discutindo sobre a música. Vocês também estão prestando uma atenção na aula que eu vou te falar, viu? Tem uma galerinha aqui que está discutindo a música. Olha só. Como se vê a leitura, até os riscos à saúde. Professora Maria de Fátima. Mais algum? Ok, então assim, toda fala aí da nutricionista, ela entra já como um convencimento, como artigo, né? No caso, no artigo de científico, nesse termo de científico, já entra como propriedade, o argumento de autoridade. Então, toda fala da nutricionista já é, vamos dizer assim, a parte argumentativa e tenta convencer, mas de modo, como eu falei, né, com base em informações científicas, com dados e pesquisas, né? Então, a próxima etapa, então, eu coloquei aqui muitas outras partes, são essas aqui, algumas que eu separei. As próximas questões, na verdade, são duas, vocês terão 1 minuto para responder. Então, vamos lá. Tem uma questão que eu vou falar aí e vocês vão lembrar que eu citei no início da leitura. A classe gramatical pertencente às palavras como desses, esses, isso, eles, que usou muito, que nós usamos muito no texto, principalmente na primeira parte, que classe que ela pertence? É um substantivo? É um adjetivo, advérbio lá? E ele está em qual contexto? Essas palavras, elas são importantes por quê? Por que nós usamos muito essas palavras lá no início do texto? Então, eu vou dar, então, acho que 2 minutos para vocês pensarem por que são importantes essas palavras. Primeiro, o que são essas, né, palavras, que classe que ela pertence, e depois, por que usamos elas. Então, 2 minutos. A câmera virou para lá. É isso aí, professora. A maioria aqui está indo de pronomes, viu? A geral aqui está indo de pronomes. Exato. Então, como mencionaram aí, são pronomes e nós utilizamos, principalmente aí nessa questão do texto, para retomar o assunto, algo que já foi mencionado e também para que o texto não fique repetitivo, tá? Então, nós vimos que isso é muito importante, que aí dá a ideia de progressão, o texto continua, no caso a nutricionista vai colocando mais ideias, mais informações e ela não precisa repetir os termos. Outra dica também é vocês acessarem um dicionário de sinônimos para não ficar repetindo a mesma informação ou algum elemento ou termo que já apareceu ali no texto, não ficar repetitivo, tá? São importantes por isso, na organização, na coerência, que o texto siga aí de uma maneira fluida, né? Muito bem. Então, na aula de hoje, nós fizemos, então, a leitura e análise desse texto, tá? A importância de entender os rótulos. Na sequência,
acabamos aqui. Mande aí se você pesquisou um pouquinho mais sobre rótulos. Nós agradecemos, aí estão as habilidades, tá? Então, muito obrigada. Até a próxima aula. Muito obrigada, professor Ed Joel. Eu agradeço. E a todos aí, até a próxima, tá? Tchau, tchau.